Eu sou apaixonada por viagens. Esse canal não me deixa mentir. Mas eu preciso confessar que no começo eu via as viagens mais como uma forma de diversão, de sair da rotina por alguns dias, até que aos poucos eu fui percebendo que as viagens foram mudando a minha forma de ver o mundo. Não necessariamente por causa de todos os benefícios que a gente vê na internet, de que viajar traz automaticamente felicidade e resolve todos os problemas. Nada disso. Mas porque eu fui percebendo que cada viagem, cada experiência ia me mudando silenciosamente. Até que um certo dia eu percebi que eu comecei a enxergar diferente outras rotinas, outras culturas, até a minha própria rotina, o lugar onde eu moro. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Claro que esse tipo de reflexão é papo para várias horas de conversa, mas nesse vídeo eu quero trazer 4 reflexões que passaram a fazer sentido para mim depois de viajar mais. E talvez, até o final desse vídeo, você também passe a enxergar a sua própria rotina de uma forma diferente. Depois me conta aqui nos comentários se alguma dessas reflexões fez sentido para você. E a primeira reflexão que eu quero trazer é como o mundo deixa de parecer tão distante, tão grande. Sim, o mundo é enorme, realmente. Mas antes de viajar, a gente tem essa sensação de grandiosidade ainda mais, porque os países ou os lugares são apenas nomes que a gente aprende na aula de geografia, na aula de história. Mas quando a gente começa a viajar, os lugares eles deixam de ser apenas nomes num mapa e passam a ser realidades, experiências e memórias que a gente tem depois que a gente conhece o lugar. No meu caso, por exemplo, eu sempre fui péssima em geografia. Na verdade, eu ainda sou. Mas as viagens têm me ajudado muito nisso. Em 2017, eu fiz uma viagem para a Europa, sendo que nessa viagem tinha escala em Marrocos. 3 dias antes da viagem, aí eu recebi um e-mail da companhia aérea avisando que o primeiro trecho, que era Brasil-Marrocos, tinha sido antecipado em um dia. Então, claro, eu fui pesquisar o que dava para fazer em Marrocos em 24 horas, porque eu teria que ficar lá 24 horas até o segundo trecho, que seria Marrocos e Itália. Pesquisei, fiz todo um roteirinho e tal. Só quando eu tava lá é que eu me dei conta, por algum motivo, acho que alguém comentou alguma coisa, eu me dei conta de que eu estava na África. Até então, eu não tinha realizado que Marrocos ficava no continente africano e eu nunca tinha estado na África. Pra vocês verem como eu sou realmente horrível em geografia. Eu avisei. Então, assim, conforme você vai viajando, você vai percebendo que o mundo é acessível, que você consegue visitar lugares que até então você só conhecia por nome, você consegue vivenciar culturas que até então você só conhecia de ouvir falar. Eu acho muito isso um benefício de você perceber que é possível você conhecer outros países, é possível você conhecer outras culturas, é possível você vivenciar e experienciar coisas que até então você só ouve falar. E uma segunda reflexão que eu queria trazer aqui é que quando a gente viaja, a gente entende que existem muitas formas de viver e isso gera muito mais curiosidade. Não só curiosidade sobre outras culturas, mas até sobre a nossa própria. A gente tem o nosso jeito de viver e a gente dá como certo muitas coisas porque a gente aprendeu as coisas como são na nossa cultura e a gente meio que vive numa bolha. Só que quando a gente viaja, é como se a gente saísse dessa bolha e percebesse que existem muitas culturas muito diferentes da nossa, e não necessariamente que a nossa é errada ou a nossa é a certa. São culturas diferentes, jeitos de viver diferentes e tá tudo bem. A gente passa a perceber que existem sim muitas formas diferentes de pensar, e isso é maravilhoso. Isso expande a nossa mente para muita coisa que a gente dava como certo. E aqui eu não falo nem só de viagem para o exterior para você perceber outras culturas. Dentro do Brasil mesmo, o Brasil é imenso, então a gente tem diversas culturas dentro do nosso próprio país. Um exemplo bem simples que eu vou dar é o choque de realidade que eu tomei quando eu viajei para o Ceará. E eu soube que lá, se você já viajou para o Ceará, provavelmente você já viu muito isso. Em todos os passeios, sempre tem as barraquinhas, sempre tem rede para você descansar depois do almoço, algo do tipo, né? Só que o choque de realidade que eu tomei foi quando eu descobri que eles realmente gostam tanto de rede, eles são tão habituados à rede, que eles dormem em rede dentro de casa à noite. Então, assim, chegar numa casa no Ceará e ver os ganchos das redes dentro do quarto da casa, pra mim foi um choque de realidade enorme, porque assim, eu nunca tinha pensado que existia isso dentro do próprio Brasil, né? Porque eu estava acostumada à realidade do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. E assim, eu achei impressionante essa diferença dentro do próprio país, sabe? Eu fiquei fascinada de saber isso. Então, assim, quando você começa a viajar e você começa de fato a querer entender como é que é o local, porque assim, claro que aqui eu tô falando de uma viagem em que você quer de fato
conhecer o lugar para onde você está viajando. Porque, claro, existem muitas viagens, e eu já fiz muitas viagens assim, em que você vai porque você quer conhecer os pontos turísticos principais, tirar foto e, nossa, eu fui ali, eu estive ali. Existe esse tipo de viagem. E foram as minhas viagens do começo. Comecei a viajar com 23 anos, eu não tinha muito dinheiro, então as primeiras viagens eu estava fascinada porque eu estava naqueles lugares em que eu só tinha visto em filme, em novela, então eu estava completamente maravilhada que eu, pobre, tinha conseguido estar ali num desses países, como por exemplo a Inglaterra, a França, que foram os primeiros países que eu conheci. Então, assim, o meu maior fascínio foi estar ali e conhecer esses pontos turísticos. Então, esse era o tipo de viagem que eu fazia. Aqui eu tô falando mais com relação a viagens e que, aos poucos, você vai percebendo que os países não são só os pontos turísticos, tem muito mais coisa envolvida, que é a cultura. É você, de fato, se abrir para conhecer os lugares, sabe? É mais nesse sentido, é esse tipo de viagem que de fato transforma a gente, porque é isso, a gente expande o nosso conhecimento, a gente abre a mente para culturas diferentes, a gente abre a mente para de fato entender e aceitar culturas diferentes. Então eu acho que é isso que faz toda a diferença. E é realmente muito interessante quando você se abre para esses aprendizados, né? Porque você planeja fazer uma viagem, você pesquisa sobre o lugar, aprende um pouco sobre a cultura, e aí quando você tá no lugar, que você se conecta de fato com o lugar, se conecta com as pessoas locais e aprende delas, como que é a cultura, quais são os hábitos delas, é muito interessante isso. E aí, com relação a essa conexão com as pessoas locais e conexão com o local, eu tenho uma terceira reflexão, que é a questão da importância do inglês. Tá, a gente sabe que o inglês é importante, né? Mas pra mim, que sou uma pessoa introspectiva, que sou uma pessoa tímida, o inglês ele se resumia muito mais nas viagens. A questão de eu conseguir entender as placas, conseguir entender as instruções dentro de um ponto turístico, ou conseguir minimamente pedir uma ajuda a alguém caso necessário. E sim, o inglês é muito importante para isso, de fato. Mas, como eu falei antes, quando a gente viaja, a gente tem a oportunidade de se conectar com pessoas locais, pessoas de diferentes culturas, pessoas com hábitos diferentes do nosso, e isso é muito enriquecedor. Então, nas viagens, eu passei a ter muito mais vontade de conversar com as pessoas locais, ver outros pontos de vista, né, sobre o local, ou sobre a cultura local, ou sobre a cultura de outros países, porque assim, eu acho que uma das coisas mais enriquecedoras também numa viagem é que você está visitando um país. Só que se você tiver aberto a ter essa conexão com as pessoas, além de conhecer, além de vivenciar, experienciar ali o país onde você está, você ainda tem a oportunidade de conseguir saber coisas de outros países, né? Porque você vai encontrar viajantes de vários lugares do mundo. E aí você tá aberto, é legal que você troca ali muita informação, troca muito conhecimento, muito ponto de vista sobre as coisas. Isso é muito enriquecedor. Eu acho que na verdade é uma das coisas mais enriquecedoras das viagens, assim, sabe? É, recentemente eu estive na Noruega, em breve a gente vai ter vídeo aqui no canal. E eu fiz um cruzeiro lá, pelos fiordes, e uma das guias do cruzeiro era uma menina da Eslovênia. E ela parou para conversar um pouco assim com a gente. E foi muito legal, assim, muito fascinante, eu diria, ouvi-la falando sobre como estava sendo a experiência dela ali na Noruega, como era um pouco a cultura do país dela, ouvi-la falando com tanto orgulho do país dela e comentando quão feliz ela estava sendo ali na Noruega, ela estava passando uma temporada ali, estava trabalhando temporariamente ali. Então, assim, foi muito enriquecedor ouvi-la falando, sabe? E é isso, assim, eu estava ali como turista, ela estava ali como uma pessoa que estava trabalhando ali por 3, 6 meses, eu acho. Então, ouvi-la falando do país, você vê uma outra perspectiva, você vê um outro ponto de vista, sabe? De uma pessoa que tá ali vivenciando até uma outra realidade que você que tá ali como turista. Eu achei muito legal, assim, essa troca de informação, sabe? Essa troca de experiência. E nisso, isso só foi possível por causa do inglês. Porque o inglês é a língua ali que conecta várias pessoas de vários países, né? Eu passei a ver o quão importante de fato é o inglês, não só para você de fato se orientar nas viagens e saber assim os pontos básicos, né, informações básicas,
como principalmente para essa troca, essa conexão com as pessoas. E olha que eu nem sou uma pessoa que gosta de se conectar tanto com as pessoas, porque como eu falei, eu sou tímida, eu sou introspectiva, mas cada vez mais eu sinto essa vontade de trocar experiências com as pessoas, sabe? E isso tem sido muito enriquecedor. Se você puder sair desse vídeo com um pensamento, com uma dica, eu te diria: aprenda inglês, invista no inglês, porque ele abre tantas portas que você vai ficar agradecido se você investir o seu tempo em aprender o inglês. Até me emocionei, gente. Eu nem ia falar sobre isso, até me emocionei. E a quarta e última reflexão que eu quero trazer aqui é o momento em que você passa a ver turistas de uma forma diferente e passa a valorizar ainda mais o lugar onde você mora e a sua rotina. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na minha vida normal, na época que eu morava no Rio de Janeiro, estava no horário de almoço, então eu estava voltando do almoço e aí eu vi um grupo de turistas. Eu lembro de pensar que aquele grupo de turistas era eu, alguns dias atrás, um tempo atrás, enquanto turistava num outro lugar. E aquilo bateu de um jeito que eu fiquei assim, gente, enquanto eu tô aqui num dia normal, cansativo, estressante de trabalho, eles estão aqui passeando, turistando, conhecendo o lugar onde eu moro e se encantando com coisas simples que pra gente que mora no lugar passa despercebido. Por exemplo, ali no centro a gente tem o Teatro Municipal. Eu nunca entrei no Teatro Municipal, eu nunca sequer tinha tirado foto com o Teatro Municipal, porque eu passava por ali todos os dias. Era a minha realidade. E para aqueles turistas, não era uma coisa simples. Provavelmente o Teatro Municipal era um dos pontos que estava no roteiro dele. E eu pensei, sim, nos lugares em que eu visito, nos lugares em que eu viajo, tem muitos teatros no roteiro. Então por que que me passa tão despercebido esse que faz parte da minha rotina? Mas acho que é por isso, porque faz parte da nossa rotina. Então, pensar que eles estavam ali conhecendo e se encantando com coisas simples do meu cotidiano me fez enxergar o meu cotidiano de uma forma diferente. Então, hoje em dia, eu tento aproveitar mais das coisas simples até da minha rotina, sabe? Por exemplo, no dia seguinte, eu acho, eu tava tirando foto do Teatro Municipal para ter uma foto com o Teatro Municipal, sabe? Que é um ponto turístico super famoso da minha cidade. Então, assim, eu acho muito interessante porque a gente passa a olhar a nossa rotina com outros olhos, sabe? A pensar, nossa, para mim é uma coisa tão simples, mas para aquele grupo de turistas ali pode ser que eles estejam realizando o grande sonho da vida deles de conhecer o Rio de Janeiro e de ver o Teatro Municipal e tirar foto com o Teatro Municipal. E pra mim é uma coisa muito simples. Então eu passei a dar mais valor às coisas e prestar mais atenção nas coisas ali da minha rotina. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia, mas eu acho que aos poucos a gente vai percebendo, né, que muitas coisas da nossa rotina são coisas muito legais e em muitos lugares que a gente não dá muito valor, outras pessoas dão super valor e a gente dá super valor a coisas, ao mesmo tipo de coisa em outros países que as pessoas na rotina delas não dão muito valor. Acontece. Então eu acho que assim, a reflexão é mais de tentar dar mais valor às coisas da nossa vida, às coisas da nossa rotina. E aquele grupo de turistas ali me fez tentar enxergar mais a minha rotina e os lugares do meu cotidiano sob uma ótica de turista. Porque a partir daí eu comecei a ver mais encantamento e mais beleza nas coisas simples do meu dia a dia e me fez valorizar ainda mais muitas coisas do meu dia a dia. No final das contas, eu percebi que viajar não é só sobre conhecer lugares, não é só sobre dar um check numa lista de destinos. É sobre aprender e entender culturas diferentes, sobre perceber que o mundo é muito maior do que você imagina, mas não é porque ele é grande que ele é inacessível. Se esse vídeo te fez lembrar de alguma viagem que mudou você e a sua forma de ver o mundo, me conta aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de ler sobre outras experiências. E se você ainda não conhece Portugal e quer planejar uma viagem para cá, nessa playlist eu te conto muitas informações sobre como é Portugal mês a mês. Isso vai te ajudar muito a planejar a sua viagem. E se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. Até o próximo. Tchau, tchau.